Glória a Deus. E um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se dizia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Amém? Amém. Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, nós agradecemos por mais uma Senhor, nós louvamos a Ti, Senhor, nós agradecemos porque mais uma vez nos
saber, Jó era um homem muito rico, cheio de bens materiais, tinha muitos animais, tinha muitos filhos. Só que chega um momento que Satanás chega até o Senhor. E aí o Senhor fala: você viu o meu servo Jó? E ele diz que sim. Mas ele diz que Jó só era fiel ao Senhor e reto porque o Senhor cuidava de tudo que ele tinha. Então o Senhor permite que Satanás tocasse ali na vida dele. E Satanás toca. Ao primeiro momento, Satanás toca nos bens que ele tinha. Toca ali nos animais que ele tinha. Toca sobre a casa, sobre os filhos. E até então Jó ele continua fiel ao Senhor. Ele não peca, ele se prostra, ele diz: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Satanás ele vem de novo na presença do Senhor. E o Senhor fala: você viu o meu servo reto, justo? E então Satanás diz que só tem aquilo, Jó só é daquela maneira porque o Senhor cuidava. Então o Senhor permite que Satanás tocasse na saúde de Jó. E então é tomado sobre o corpo dele uma doença cheia de feridas, do alto da cabeça para dos pés. E novamente Jó se permanece fiel. Só que aí vai passando o tempo, e conforme nós vamos lendo a palavra do Senhor, nós vemos que Jó começa a questionar o Senhor. E aí eu te pergunto: quem é você quando o Senhor te prova? Você continua fiel? Você continua justo diante do Senhor? Ou você faz como ele que questiona? Que nessa noite eu e você possamos continuar firmes, mesmo diante da prova, mesmo diante da luta, mesmo diante do problema, que nós possamos continuar firmes na presença do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Motivos pra cantar, abandona esse Deus.
pessoa. Glória a Deus. Existem aqueles que adoram o Senhor somente quando tudo está dando certo, quando está com saúde, quando o casamento está bom, quando a família está boa, quando tem dinheiro. Existem aqueles que adoram o Senhor somente quando chega a dificuldade. Quando está tudo dando errado, ele diz: eu vou adorar o Senhor agora. E existem aqueles que adoram o Senhor em todo tempo. Seja bom, seja ruim, no momento ali da felicidade, ele adora o Senhor. Porque ele sabe que existe um Deus que cuida dele em todos os tempos. Então que nós possamos ser dessa maneira. Desses adoradores que, independente da luta, ele está ali. Eu vou orar a Deus. Independente da dificuldade, ele está ali. Senhor, eu estou aqui. O Senhor, meu amor e a minha coração. Em nome de Jesus. Os irmãos que trouxeram os dízimos e as ofertas podem voltar a em nome de Jesus. Aleluia. Isso não for amor, amor, amor. O oceano secou. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, levanta a mão pro céu para declarar amor. O céu não é real. O céu não é real. Tudo pede o amor. Se isso não for amor. Aleluia, Jesus. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, 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 não é real. Estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, 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 o céu não é real. Tudo pede o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-me do ladrão que ao seu lado estava. Mas e aí? Com amor e ternura falou-lhe: voltei ao paraíso, comigo irá. Que graça que eu tô sentindo. Se isso não for amor, amor, amor. O oceano secou.
Amém? Todos acharam? Amém. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Os senhores irmãos anotados aí são versículos pequenininhos, mas o conteúdo dele, esse dentro das Aleluia. são enormes. Glória a Deus. Aonde se fala que João Batista batizou nosso Senhor Jesus Cristo, a água, e nosso Senhor Jesus
Jesus Cristo batizava com o Espírito Santo. Dentro desse contexto se fala em batismo, cura, expulsa os demônios, tá? E desculpa, eu estou um pouco ansioso, tá? E no Império Romano, perseguição, havia muito sobre os cristãos, tá? Pedro e Paulo, dois grandes líderes da igreja, foram assassinados porque pregava-se o evangelho, tá? Pregava a fé, tá? Então, pessoal, amados irmãos, a fé, quando se tem fé, se remove montanhas. Aleluia, glória a Deus. Aqui a gente vemos que foram assassinados dois sacerdotes, que eram Pedro e Paulo, e difícil então escolheu apresentar Jesus, fez isso contando as histórias como simples e dinâmicas que mostram o Senhor em ação. Já nas primeiras histórias, Marcos revela aos leitores as pessoas muito especial que era Jesus, o Filho de Deus. Marcos não deixou dúvida desde o início. Ele afirmou a natureza, e esses princípios das boas novas a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Bendito és tu, glória a Deus. Obrigado, Senhor. João Batista envia seus mensageiros que preparam seus caminhos, e ele, tá, tão humildemente, tem uma voz chamada, dizendo: prepare os caminhos para as vidas do Senhor e remove os obstáculos da estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu nos desertos, preparando o batismo com o sinal de arrependimento, Aleluia, para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluídos os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João, quando confessava seus pecados, e eles batizavam no Rio Jordão. Vestia-se roupas tecidos com pelos de camelo, usavam um cinto de couro e alimentavam-se de gafanhoto e melgas silvestres. João anunciava depois: de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de abaixar e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu o batizo com uma água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo? Senhor Jesus. Então, aqui nesse ensinamento, pessoal, meus queridos irmãos, tá? Explica-se que João batizava na água e o Senhor Jesus com o Espírito Santo. glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, meu filho amado, Deus Pai se confirmou que Jesus era seu filho e disse que ele já te dava grandes alegrias. Certo dia Jesus veio a Nazaré da Galileia e João batizou no Rio Jordão. Quando saía a água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo
descer sobre ele como uma pomba, e uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me engrandece em grande alegria. Jesus foi guiado por todos pelos Espíritos Santos. Deus mesmo no deserto, mesmo na tentação, Deus mesmo no deserto, mesmo na tentação, tá? Jesus foi para o deserto e foi tentado por 40 dias por Satanás. Então, irmãos, a nossa vida não é nada diferente. Se a gente não vigiar, ter brecha, Satanás faz uma devassa. Então, devemos de orar, vigiar, ter fé, porque uma fé a gente remove montanhas. Às vezes as pessoas te diminuem, mas Deus te eleva no céu. Ser alguém especial. Quantas vezes as pessoas, às vezes, olham para você e falam: isso aí não é nada. Tá? Diante do olho do ser humano, a gente é pequenininho, mas os olhos de Deus, a gente é mais valente. Então, a gente devemos sempre estar orando, buscando para aquelas pessoas com humildade, amor, carinho. Então Deus te eleva. Seja feliz. Durante o momento que você estender a mão para o seu irmão, estender a mão para o seu irmão, te ajudarem. Glória a Deus. Então Deus te eleva. Obrigado. A gente só consegue resolver todas as situações difíceis das nossas vidas através da oração, do jejum. Então a gente devemos sempre estar buscando, adorando, ajudando aos outros, ter amor, humildade. Glória a Deus. A gente vai tudo através do Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, eu tenho certeza que está comigo, está com vocês nessa noite. Eu estou um pouquinho nervoso, porque é a minha primeira pregação, então eu estou ansioso. Então, como o pastor anunciou na quinta-feira, eu estava trabalhando, e eu estava ouvindo um louvor, eu estou trabalhando meio separado, pessoal, porque ao final de obra a gente está na parte da automação, então a gente depende muito de concentração. E eu estava ouvindo um louvor, meu grande herói. Aí chegou a mensagem, eu olhei, o pastor passou, estava sentado, eu comecei a flutuar. Isso aí é a presença de Deus tocando. Mas a gente tem que ser preparado para chegar e trazer uma palavra de conforto para vocês, tá? E deixar Deus ser usado por Deus. Porque se você não ser usado por Deus, você não consegue. Eu sempre busquei, orei, eu sempre falo para o pessoal lá na palestra de quinta-feiras, o meu trabalho começa às 3 da manhã. Porque 3 horas da manhã eu vou orar, dali saem meus planejamentos de serviço, glória a Deus, tudo caminha certinho. Aleluia! Na vida da gente, a gente tem que ter planejamento, orar, buscar sempre a Deus, se dar direção, um discernimento para você, o seu dia começar maravilhoso, tá? Então, às vezes, se você não busca, sempre temos um tribulado para tentar atrapalhar e matar teu dia. Tá? Então, a gente sempre tem que estar buscando. Glória a Deus. Então, aqui no início do Evangelho, se abrange tudo isso aí. Onde fala do amor, da humildade,
do batismo do Espírito Santo. Glória a Tá? Deus. Então, devemos sempre estar buscando, sempre estar ali em comunhão com Deus. Se não tiver comunhão com Deus, você não passa com eu, problema de saúde, todos os irmãos da igreja, passei por um momento difícil, mas nunca desanimei. Porque eu um Deus poderoso que podia me levar tanto na minha vida, na vida da minha, do irmão Ivan. Então, tipo assim, quando você está buscando a Deus, orando, pode deixar. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Não se apavore, porque o dia que eu fui no consultório médico, o médico me deu notícia, eu vinha no carro com a minha esposa e eu saí do consultório, meio assim com o olho lá cheio d'água, mas Deus está no controle de tudo. Aleluia. Então é assim, meus queridos irmãos, no olho da medicina, eles matam você. É verdade. Mas é um Deus poderoso. É um Deus poderoso que cuida de mim, cuida de você. Então, fique em paz, tudo deu certo. Tá? Até eu fui na última consulta, o médico falou, nossa, parabéns, seu pulmão está ótimo. Glória a Deus. Então, Glória a Deus. é a força de Deus. Senhor. Se você está com problemas, tá? Não desespere não. Amém. Que Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Deus está no controle de Glória a tudo. Deus. Deus está no controle de Louvado seja o Rei. Aleluia. Glória ao Dia Santo Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente só tem que iniciar, orar, buscar cada vez mais. Cada vez mais você busca, mais próximo de Deus você chega. E fica mais íntimo de Deus. Fica mais íntimo de Deus. Então não adianta você se desesperar. Desespere não. Desespere que Deus é fiel aos nossos olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia ao Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente tem que buscar mais. Ser mais amoroso com o outro. Porque hoje o mundo aí fora está muito complicado. Verdade. Está complicado. Todos nós, eu acho que pessoas que veem aí reportagem na Record, todos os canais por aí, na hora que abre o canal, só vê devassa. Só devassa assim. Pai matando filho, matando criança, marido matando as mulheres. Então, o amor está bem distante. Bem distante. Bem distante. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Continuando aqui, Jesus e seus seguidores foram na cidade de Cafarnaum. Quando chegou os sábados, entrou na sinagoga, começou a ensinar o povo e ficou admirado com seus ensinos, pois eles falavam com verdadeira autoridade, de modo bem diferente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, provisto por um espírito impuro, começou a gritar: por que vens nos importunar? Jesus de Nazaré veio por nos destruir. Sai, quem é você, o Santo Deus? Então, irmãos, aqui esse homem estava demoniado, e Jesus, com sua autoridade, ele pediu que o demônio se retirasse do corpo desse homem. Tá? Aí o homem deu um grito assim: quem é o Senhor? Ele disse: cale-se, arrependa, Jesus. Cale-se. E Jesus salva este homem. Esse está o espírito impuro. Sonhou um grito, sacudiu o homem violento e saiu dele. Tá? Jesus, meus amados irmãos, ele tem o poder de acalmar a tempestade, acalmar o mar, acalmar o vento. Só tem o poder para expulsar o demônio, tem o poder da cura, tem o poder da graça. Então, Jesus é infinito. Tá? Às vezes, coisinhas pequenininhas se tornam grandes, tudo através da fé e do poder de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando adiante, Jesus viu Tiago, João, filhos de Deus, consertando os reis num barco, chamou de imediato, e ele também seguiu, deixando seu pai, Zebedeu, no barco. Jesus disse: a partir de hoje vocês são pescadores de homem e alma. Então seguimos Tiago, João, glória a Deus. Simão e seus irmãos André, glória a Deus. Jesus lhe disse: venha, siga-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante deixaram suas redes e seguiram-os. Glória a Deus. Glória. Deus. Todos eles ficaram admirados quando começaram a discutir o que tinha acontecido, que o ensinamento novo é esse. Perguntavam como tem autoridade até o Espírito impuro obedece às ordens dele. As notícias a respeito de Jesus espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Curou muitas pessoas. Jesus mostrou autoridade, poder sobre os mundos físicos, também sobre o espiritual. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago,
foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Imediatamente falaram aos seus a respeito. Para Jesus, ele foi até ela, tomou pela mão e ajudou-o a levantar. Sua febre a deitou e ela passou a servi-los. Ao atender, agradecer, depois que o sol se pôs, trouxe Jesus. Muito internos passou por demônios. Toda a cidade se reuniu por todas as casas para os obedecer. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabias quem ele era. Glória a Deus, aleluia. Jesus se dedicou totalmente à sua missão de anunciar mensagens do governo de Deus. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mas à tarde, Simão e os outros saíram para procurá-los. Quando se encontraram, disseram: todos eles estão à sua procura. Jesus respondeu: devemos prosseguir para outra cidade e lá anunciar a minha mensagem também. Foi para isso que vim. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando na sinagoga e expulsando demônios. Glória a Deus. Qual era a missão de Jesus? Como ele realizou as multidões? Era atraída porque Jesus podia suprir as suas necessidades, mas ele tinha uma missão muito superior a isso. Jesus queria que as pessoas entregassem completamente ao governo de Deus, se deixassem dirigir por ele. Então deixa nessa noite, meus amados irmãos, sua vida ser dirigida por Deus. Deus, ele é um Deus onipotente que nos sempre está nos abençoando, nos fortalecendo. E Deus é maravilhoso em nossas vidas, em todos os aspectos. Deus está presente, seja onde você estiver, Deus está a teu lado, te segurando a tua mão, te preparando. Então Deus não deixa a vida se levar sem a presença de Deus na sua vida. Deus é o suporte e o nosso bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Graças a Deus. Deus maravilhoso. Santo, oh, Rei da Glória. Obrigado, Jesus. Santo é o Senhor.
discípulos. No deserto. Glória a Deus. Feridos, lá no chão estava ele, Glória a Deus. esperando alguém vir me socorrer. Houve que passou, não me ajudou, mesmo vendo eu a ponto de morrer. Me disseram que enquanto eu estava um viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor e falou: vai ficar tudo bem. Olha só, o pior já passou, e pôs em seus braços, curou minhas feridas.
nos trouxe nós aqui nessa noite. Graças a Deus. A louvar e glorificar teu santo Muito nome. obrigada, meu Deus. Maravilhoso. Eu não sei, irmão, na forma que você entrou na porta para Deus, mas entrega a sua vida. Amém, Em nome de Jesus. Amém, E fala, eu estou ansioso, Aleluia. chateado, uma coisa triste. Deus recebe essa noite, cheia da glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coração cheio da glória. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por Os Deus Santo, crentes, obrigado Deus por maravilhoso. Os crentes, para Obrigado nos por curá-lo, meu Deus. para nos ajudar, nos dar força. Glorioso, santo. Glória a Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glórias a Ti. Obrigado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Obrigada. Irmãos, eu quero orar, fazer uma oração para o pregador essa noite, para passar a palavra do pastor Aécio. Eu não sei se estou ligado pela emoção. Deus é fiel. Apertar, Deus é fiel. Obrigado, Jesus. sair do que eu mas Deus nos tirou até aqui. Graças a Deus. E nós recebemos a tua palavra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Obrigada, meu Senhor. Eita glória. Vamos orar para o pregador. Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha. Graças a Deus, Deus. Ele é o Deus de oportunidade, irmãos. É verdade, meu Deus. Né? Nosso irmão José, tão prestativo na obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quando você olha para esse painel aqui, ó, eu falei, o servo do Senhor é tão criativo, tão prestativo. Você pede uma coisa para ele, é como se fosse para ontem. Glória a Deus, aleluia. Você não precisa falar duas vezes. Obrigado. Ele vai, ele faz o desenho, ele vem, ele se esforça e está sempre batalhando. Nós precisamos de um eletricista. Ele se apresentou, toda essa iluminação, Glória a Deus. fez todo o projeto de energia, teve que mudar até o transformador da rua. Glória a Deus. E eu falei para Jesus, Jesus, o teu servo, como um monte de obra na igreja, é uma bênção. E se o Senhor tirou lá da sepultura e deu vida para ele, então o Senhor há de usar com poder e glória, Senhor. Porque o Senhor é o dono da obra. E como ele trouxe a mensagem aqui, olha, o João Batista ele veio preparar o caminho. Todos os caminhos que estavam tortos, o João Batista estava trazendo a mensagem. Eu estou acertando todas as veredas, todos os caminhos tortuosos, para que venha quem? Jesus Cristo de Nazaré. A humildade de João Batista estava dizendo: olha,
Ele vai vir aí, ele é mais poderoso que eu. Verdade, meu Deus. Eu não sou nem digno de desatar a sandália dos seus pés. A humildade, olha a simplicidade, olha o amor. E quando nós olhamos que quando Jesus chega até João, e João diz para ele: olha, eu que necessito ser batizado por ti, e venho tu a mim. E Jesus está dizendo: olha, para que se cumpra toda a justiça. E nós olhamos que quando Jesus está no rio, há uma manifestação da triunidade de Deus. Jesus na água desce em forma de uma pomba e uma voz bradando dos céus: esse é meu filho amado em quem me compraz. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que se manifesta sobre a todos quanto o Senhor disse: o meu sangue foi derramado para todos. Para todos. E nós olhamos que o Senhor Jesus, ele já começa a chamar os seus discípulos. Como se disse: agora vocês não vão ser mais pescadores. Vocês não vão precisar mais tirar o peixe aí da água. Agora vocês vão ser pescadores de homens. É fácil ser pescadores de homens? Não é. É mais fácil pegar um peixe no rio do que pescar um homem. E o homem é bruto, irmãos. Como João Batista falando: raça de víboras. Vocês são transgressores da lei. Vocês são pessoas ruins. E para ganhar alma, a gente sabe que o pescador, ele tem vários tipos de pesca na mão. Às vezes você usa um anzolzinho fino ali para pegar um peixe. Mas às vezes você tem que ir com um arpão, você já tem que furar o peixe já no meio para poder trazer. Porque tem peixe que é bruto. Tem peixe que não é com anzolzinho 10 que você vai pegar ele, não. Tem peixe que você tem que ir lá no fundo do mar lá, e com uma bomba para explodir ele, para trazer. E muitas vezes assim é nós também. Porque é fácil pescar homem? Não. A minha vida para chegar aqui foi na dificuldade, a sua também foi dificuldade. Porque a gente não é coisa boa, não, a gente é coisa ruim. Hoje você pode olhar e falar assim: ah, eu sou bonzinho. Bonzinho porque o Espírito Santo está na minha vida e está na sua vida. Mas tira o Espírito Santo para ver que coisa ruim que fica. Um quer matar o outro, quer engolir o outro, quer tocar fogo no outro. Mas quando o Espírito Santo ele entra, ele está dizendo: olha, vamos aplacar essa braveza, essa grandeza. Esse eu posso, eu faço. E o Espírito Santo nessa noite aqui, como o nosso irmão José trouxe aí a mensagem, que ele está fazendo uma grande obra hoje. Ele está fazendo essa mudança na minha vida e na sua vida. E só o Espírito Santo para convencer o nosso coração do pecado, do juízo e da justiça. Porque nós, no nosso entendimento, como se diz: ah, eu nunca pequei. Porque esse é o pensamento do homem. O homem acha que por ele ter uma casa, ter um carro, ter um valor no banco, ele fala: ah, eu também tenho Deus. Para nós confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, o Espírito Santo tem que alcançar o meu coração, tem que alcançar o seu coração. Porque aí sim, ele vai entrar dentro de nós e nós vamos reconhecer que nós somos pecadores, nós somos necessitados e nós precisamos da ajuda de Deus. Porque sem o Senhor, nada nós conseguimos fazer. Quanto Deus já não mudou dentro de mim e dentro de você. É por isso que nós estamos hoje aqui, porque nós estamos dando liberdade para o Espírito Santo fazer uma grande obra sobre nós.
Porque até João, o Espírito Santo não agia como ele age hoje. É como João está falando: olha, vai vir um que é mais poderoso do que eu. Esse batizará com água e com fogo. É esse que vai fazer a grande obra. E essa grande obra já foi realizada dentro de mim, dentro de você. Glória a Deus. Hoje nós conseguimos ouvir a palavra do Senhor. Nós conseguimos andar pela palavra do Senhor. E quanto mais nós andarmos pela palavra, mais vida nós vamos ter, paz nós vamos ter, Glória a Deus. alegria nós vamos ter. Em tudo nós vamos falar, nós estamos sentindo o quê? Seguro. Por que seguro? Porque nós estamos debaixo da potente mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças te damos, Senhor. Glória a Deus. Olhamos que João Batista, ele veio preparar o caminho. Preparou o caminho e morreu. E uma morte que a sua cabeça foi entregada numa bandeja. Imagina aí. Isso é por quê? Por amor à obra de Deus. Por amor à obra de Deus, nós sofremos. Sofremos perseguições, sofremos calúnia. Quantos levantes não tem contra as nossas vidas? Foi diferente na vida de João? Não. Foi diferente na vida de Pedro? Não. Foi diferente na vida de Paulo? Não. Todos sofreram dores, sofrimento. Mas é por um breve momento de luta e de dores. Mas tudo isso passa. Por que a gente suporta isso? Por amor a Deus. Vamos ficar sempre no sofrimento? Não. O Senhor Jesus, ele já separou para nós a nossa morada, a nova Jerusalém. Por isso que Isaías já falou: olha, João vai preparar o caminho. Vai preparar o caminho, porque quando Jesus vier, ele vai derramar o seu sangue. E através do sangue, ele vai alcançar a sua amada igreja. E hoje está aqui a sua amada igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro. E já temos o caminho certo. Qual que é o caminho certo? Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós vamos ter uma vida na eternidade com o Senhor Jesus. Amém? Maravilhoso Deus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, louvar a Ti, Senhor, e Te agradecer por essa grande oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu aqui nessa noite, Pai, de glorificar, de exaltar, Senhor, o Teu nome, e de reconhecer, Pai, que Tu és Senhor, Senhor, das nossas vidas, e a Tua igreja, Pai, sai daqui consciente, sai renovada, sai fortalecido, porque o Senhor, meu Pai, é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor, meu Pai, é a vitória, Senhor, da Tua igreja. E nada, meu Pai, pode, meu Deus, contra a tua igreja, porque o Senhor, meu Pai, é o Deus que vai, meu Pai, adiante, Senhor, de cada um de nós, dando, Pai, vitória, dando, Senhor, a direção, meu Pai, para cada um dos teus filhos, ó Pai, que estão, meu Pai, diante da tua santa e gloriosa presença de Deus. Oh, Pai, obrigado, Senhor, pela tua igreja, obrigado, Senhor, porque os teus filhos têm reconhecido, Pai, que nós necessitamos, ó Pai, de ser perdoado, de ser transformado, de ser renovado, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez a cada um de nós pescadores, ó Pai, de homens, ó Deus, e que o Senhor venha abrir, meu Pai, muitas portas, para que a Tua palavra, Senhor, adentra, meu Pai, sobre esses corações, para que possam também, meu Pai, reconhecer que nós necessitamos, ó Pai, do Teu grande amor, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Obrigado, Jesus. Louvamos o Senhor, Graças a Deus. porque Ele nos alcançou Glória a Deus. através da Sua Santa Palavra. Obrigado, meu Deus. E hoje o Espírito Santo é aquele que age. Graças a Deus. Age para fazer uma grande mudança. Obrigado.
Então deixa o Espírito Santo mudar Muda, Senhor. o seu interior, o meu interior. Quem que vai viver melhor? Somos nós mesmos. Nós vamos se sentir a cada dia transformado, vivificado. Nós vamos compreender e amar. E vamos ter a humildade como o João Batista teve. Que olha, eu não sou nem digno de desatar a sandália dos pés. Quem somos nós? Será que a gente tem condição de estar na mesma posição de que João hoje? Se fosse usado como ele foi usado para preparar o caminho? Será que nós temos essa sensibilidade de dizer, pelo menos, eu não sou digno? Eu não sou digno. Hoje, por tão pouco, há uma grandeza tão grande no meio do povo, que um quer ser, o outro quer fazer, o outro quer brigar por causa do cargo. Não, tudo é de Jesus, tudo é para Jesus. Nós, simplesmente um pescador de homens. E muitas vezes nós temos todas as tralhas para pescar o homem, mas muitas vezes nós não lançamos ao mar. Que o Espírito Santo venha nos convencer a cada dia o nosso coração, e que possamos viver uma vida verdadeira, de preparar o caminho para os próximos chegar também e ser transformado pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Domingo às 9 horas da manhã, a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Venha, traga a sua família para participar Amém, Jesus. do culto da família, onde vão participar do corpo e do sangue do Senhor. Somente a igreja do Senhor Jesus pode participar, irmãos, do corpo e do sangue de Jesus. Esse privilégio é só para a igreja. Glória a Deus. E o Senhor deu esse privilégio para mim e para você. E que nós possamos estar sendo participante até o arrebatamento da igreja. Amém, Jesus. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe somente para Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Orfanato, sábado e domingo. A orfanato, né? Tem o orfanato também, o EASE e o Hope. E o Generation. E o Generation no sábado e o EASE Hope no domingo. São crianças assistidas, né, pela igreja. E tem sido uma grande bênção essa obra. Muito obrigada. Né? 3 criancinhas também já foram adotadas ali, como teve aqui no domingo passado, né? Então Deus está fazendo uma grande obra nesses orfanatos. Na casa de recuperação também nós tivemos ali, né? No domingo também foi tão maravilhoso estar junto com eles ali. É uma alegria nós estarmos nesse lugar, irmãos, porque é pessoas que precisam de ouvir a palavra do Senhor, é pessoas que precisam ser transformadas pelo poder do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus conta com a minha vida e conta com a sua vida. Então nós temos que estar no ide de Jesus, ide e anunciar o Evangelho a toda a criatura de todas as nações. Então onde nós formos, a palavra do Senhor está dentro de nós. Assim como João anunciou e João preparou o caminho, essa palavra está dentro de mim, está dentro de você. Amém? Tem coxinha. E tem a coxinha também. Eita Que glória! maravilha. Os irmãos que vão sair agora aí, que quer pegar uma janta, leva ali 3 ou 4 coxinhas ou 5 coxinhas. Tem coração. Amanhã a oração também. A oração, nosso irmão Pedro está na direção, então amanhã a oração às 8 horas da noite. Então não perca não, porque a oração é que vai nos fortalecer e nós vamos permanecer firmes até o arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Estenda as tuas mãos e receba a bênção do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vai em paz, o Senhor te acompanhe. Então ficamos com